Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de oração. Estamos aqui nesta quinta-feira, unidos para podermos estudar. Então, vamos já nos conectando com a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais. Vamos nos conectando com a energia de amor, de gratidão, de paz, de luz, e aproveitando este momento para equilibrarmos as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que possamos lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Vamos nos lembrar de Jesus nesse momento, sabendo que ele está conosco e que ele, com certeza, ao nosso lado, está vibrando as melhores energias, está nos acalentando, está cuidando de cada um de nós aqui online e de todos aqueles que nós estamos pensando, todos aqueles que nós estamos conectados. Então, vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Nós temos o livro Sol nas Almas. Sol nas Almas é um livro de autoria espiritual do André Luiz, mentor do Chico, e também que escreve através das mãos de Valdo Vieira. Valdo Vieira foi um médium que trabalhou em conjunto com alguns livros, ele e Chico escrevendo, psicografando, cada um psicografava um capítulo. Então, Sol nas Almas, André Luiz deu o nome a esse livro porque ele acredita que o espiritismo nas nossas vidas é como o sol, que aquece a nossa alma através dos ensinamentos, através das possibilidades que a gente tem de crescimento, de conhecimento na doutrina espírita. Pois bem, nós temos aqui o capítulo 47, cujo título é SOS. SOS. Vou ler para vocês. A existência terrestre é comparável ao firmamento que nem sempre surge perfeitamente anilado. Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia açoitam a alma. Enxurrada carreando maledicência invade o caminho anunciando subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que se nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Entretanto, a facilitação de cada problema solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Primeira, silêncio diante do caos. Oração à frente do desafio. Serviço perante o mal. Se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Se a tentação aparece, entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Se a ofensa nos injuria, refugiemos no serviço. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extinga o núcleo de sombra. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz do coração. Todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar pela energia benéfica do serviço. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Oração
prepara a passagem livre. Serviço garante a marcha correta. Em qualquer obstáculo, vale-se deste trio de paz, discernimento e realização. É assegurar a própria felicidade. SOS. Socorro. SOS. Silêncio, oração, serviço. É hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro, e na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Que bonito, né? Essa lição. Achei muito, muito linda. Quando ele lembra que a vida, muitas vezes, é semelhante ao céu. Porque sempre que a gente fala céu, muitas vezes a gente lembra daquele azul, aquele céu de brigadeiro. Mas o céu de brigadeiro é uma das estações do céu, né? Nós temos o céu cinza escuro, quase negro, de tempestades. Nós temos o céu com nuvens de chuva. Nós temos o céu cintilado de estrelas. Nós temos o céu, de repente, modificado em minutos, com o nascer do sol e com o pôr do sol, nos presenteando o espetáculo. Isso significa que a nossa vida é movimento. A nossa vida não é estática. A nossa vida é composta de vários momentos. Momentos de alegria, de dor, de chegada, de partida, de vida, de morte, de alegrias, tristezas, sonhos, pesadelos, realizações, planos, e por aí vai. Então, a nossa vida é esse conjunto de movimentos. Quando nós pensamos em um único dia de 24 horas, nós percebemos a variedade de configurações que existe no céu. Quando a gente vê, vocês já devem ter visto muita novela, filme, que eles ligam a câmera filmando o firmamento e que aceleram, aí a gente vê aquele céu que está nascendo, acelera, a gente vê as mudanças, as nuvens passando, a gente percebe o céu começando a escurecer, o sol se põe, a noite chega, as estrelas. Tudo isso em 24 horas. Então, o mínimo que nós temos são muitos movimentos em um mesmo dia. Isso quando tudo está bacana, tudo dentro do esperado, tudo dentro dos limites, dos horários, tudo configurado pelo Pai. Então, mesmo na configuração celestial do céu, a gente percebe diferentes fases. Assim como a gente percebe diferentes fases em uma laranjeira. Se nós olhamos a laranjeira na primavera, no verão, no outono, no inverno, em diferentes meses do ano, e se nós fôssemos descrever, nós descreveríamos tão diferente o que vemos, que pareceria que nós estaríamos descrevendo outra árvore, outra situação que não aquela, né? Porque as mudanças ocorrem no dia a dia, além de nós termos mudanças diárias, de acordo com o movimento de rotação, nós temos a mudança das estações do ano, que acompanha o movimento de translação. A Terra ao redor de si mesma, a Terra ao redor do céu, movimentando a Lua ao redor da Terra, né? E a nossa galáxia, junto com tantas outras galáxias na Via Láctea, e tantas outras, milhões por aí que existem. Então, a vida continua, a vida é movimento, a vida é esse ir, vir, esperar, correr, parar, é esse movimento que faz uma bela sinfonia. Quando nós pegamos uma orquestra,
a gente vê o mesmo movimento. Instrumentos que vão do agudo, do grave, instrumentos de sopro, instrumentos de prato, instrumentos de teclados e por aí vão. E a gente vai percebendo que um instrumento apenas não forma a orquestra, mas é preciso de todas aquelas dezenas de instrumentos para se falar, é uma orquestra. Assim como um momento do dia não nos dá a noção do que seja céu. Se a gente for descrever o que é céu, mamãe, para um filhinho cego, e nós falarmos acima das nossas cabeças, é como se tivesse no alto um tapete azul. Sim, isso é um momento do céu. Daí a 2 horas esse céu já mudou. À noite esse céu é diferente. Então a lição que eles querem dizer é que quando é chegado o momento de sairmos daquela rotina, daquilo que já é esperado, nós temos as surpresas. Às vezes surpresas maravilhosas, como olhar para o céu e ver um arco-íris gigante. Outras vezes, as surpresas difíceis, como se fossem raios, trovoadas. Outras ainda de chuva calma, que fica lindo aquela chuva caindo e nos mostrando como se fosse uma cortina de cristal transparente. Outras vezes a chuva vem de vento, em pedras nessa chuva. E quando sai da nossa rotina, nós precisamos nos preparar para podermos lidar com essas adversidades. Ninguém vai ficar em pé, embaixo de um céu com raios e trovões. Ninguém vai ficar em pé recebendo uma chuva de granizo. Não. Mas nós ficamos horas deitados no gramado, olhando a beleza das estrelas, ou olhando o pôr do sol, o nascer do sol. Não é mesmo? Ou na praia, a gente deitado na areia, a gente quer aquele céu azul, aquele mar azulão ou mar verde. Então a gente quer deitar e ficar olhando essa calmaria, essa beleza. Mas o que fazer quando chegarem as tempestades, os raios, as trovoadas e tantos outros momentos difíceis? É o que Valdo Vieira, André Luiz, né, através de Valdo Vieira, nos fala. Quantas vezes multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino, em que se nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Entretanto, para a solução de qualquer problema, nós temos 3 ações distintas, diferentes entre elas, que vão nos beneficiar. Diante do caos, o que fazer? Silêncio. Diante do desafio, oração. Perante o mal, serviço. Eu trabalho no bem. Quando eu trabalho no bem, eu anulo o mal que desejo chegar. Quando tem um desafio que eu me sinto impotente, eu faço a oração. Porque ou eu percebo os recursos que existem internamente em mim, ou o recurso externo, através de ajudas, chegam. Quando eu vejo o caos, o que fazer? Silenciar. Eu silencio, eu observo aquele caos, porque de todas essas situações eu vou ter o aprendizado. E aí continua nos orientando André Luiz. Se a discórdia ameaça, façamos silêncio. Como é difícil calar. Como é difícil calar quando temos razão, ou quando achamos que temos razão. Mas, às vezes, é necessário silêncio para que a discórdia de ideias que são contrárias não se transforme em uma briga e com consequências complicadas. Então, muitas das vezes, quando nos calamos, somos mais corajosos, mais maduros e mais fortes do que quando desejamos ter respostas prontas para tudo e para todos. O que acontece com o irmão
que deseja levar uma discórdia à frente? Ele está com um desequilíbrio dentro de si mesmo. O desejo é brigar. O desejo é provar que tem razão. O desejo é demonstrar a sua ideia de uma forma imatura, talvez até com agressividade verbal. Então, se nós estamos percebendo o caminho que isso vai dar, nós nos silenciamos. Não por covardia, mas por compreendermos que o nosso irmão está num momento ruim. A tentativa é de não julgar. É difícil, mas o importante é que a gente silencie. Porque, como dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam. Talvez ela se referisse a isso, né? O silêncio quando a discórdia está ameaçando. E aí, continuam as orientações. Se a tentação surge escurecendo a estrada que você está caminhando, recorra à oração. O que é a tentação? A tentação de deixar que a sombra que habita em nós apague a luz que busca se expandir. É deixar que a sombra cubra o sol das nossas almas. Então, nós precisamos de orar. Porque quando nós oramos, nenhuma das nossas preces deixa de ser ouvida pelo Pai. Ele vai nos mandar um recurso. Talvez chegue uma ajuda externa, ou talvez nós mesmos somos intuídos para continuar. Se a ofensa, de repente, nos deixa com um sentimento mais mexido, né? As ofensas mexem com a nossa moral, mexem com o nosso eu de uma forma profunda, principalmente quando a gente tem ofensas que não nos dizem respeito de fato. Refugiemos no serviço. Por quê? Porque quando a gente trabalha no bem, a gente vai fazendo uma proteção fantástica. E muitas das vezes, aquele que está nos ofendendo, não tendo o nosso retorno, ele desiste da ofensa. Ele silencia, reflete e, de repente, muda o padrão vibratório. A nossa participação é muito importante. Depende de nós essa atuação. O trânsito da vida, segundo André Luiz, o silêncio que nos previne contra o perigo, a oração que nos prepara uma passagem livre, protegida, e o serviço que garante uma marcha correta na estrada do bem. Quando a gente fala em SOS, a gente lembra do SOS, que é o pedido de socorro, em qualquer língua, né? SOS, é uma linguagem de sinais, né? E aqui André Luiz compara o SOS a silêncio, oração e serviço. O nosso SOS o nosso SOS espiritual. Eu silencio, eu oro e eu trabalho. Serviço. Silêncio, oração, serviço. Diante dos momentos que nós estivermos com raios, tempestades, relâmpagos, chuvas de pedras, enxurradas, alagamentos, seja o que for que estiver acontecendo na nossa vida, desequilibrando o nosso eu, o nosso ambiente pessoal, profissional, em termos de humanidade, recorramos a esse SOS. Silêncio, oração e serviço. Nos disseram que Jesus, quando indagado, o que fazer, mestre? Diante das dificuldades, que ele respondeu: ora, faça oração, fique em silêncio e espere. Então é mais ou menos isso, né?
E quando a gente espera, a gente continua trabalhando no bem. Nós precisamos muito ainda, principalmente nós que somos aqui dessa cultura do Ocidente, e pensem bem, netas de italianos, né, como eu, o silêncio é algo difícil, porque a gente fala até com as mãos. Eu fico aqui com minha mão segurando um livro aqui debaixo da mesa, porque senão eu vou deixar vocês com labirintite se eu ficar fazendo assim com a mão, né? Mas a vontade de falar com as mãos também. Então, é difícil fazer silêncio para gente. Então, é um treino. É um treino. Talvez seja mais fácil orar. O silêncio não é fácil. Porque o silêncio nos dá a impressão de vazio. Não é vazio que a gente encontra no silêncio. O que a gente encontra no silêncio é paz. E nós estamos muitas vezes desacostumados com esse momento de paz. Agora, se eu trabalho no bem, eu encontro a paz no meu silêncio. Se eu não trabalho no bem, eu encontro angústia. Então, eu preciso de trabalhar no bem para que o meu silêncio me traga a paz e a minha oração me traga o reconforto, a força necessária para agir. Vamos nos lembrar disso, meus irmãos. Silêncio, oração, serviço. O silêncio que nos leva a conversar conosco mesmos, que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos. A oração que nos dá o contato com o Pai. E o serviço no bem que me coloca praticando o amor com os meus irmãos, com o meu próximo. Na realidade, o que o André fez foi traduzir diferentemente aquilo que Jesus fez. Porque quando Jesus foi perguntado, você consegue resumir em um só todos os mandamentos que você ensina? Todos os nossos mandamentos? E ele falou, sim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus mandou amar a Deus, ao próximo e a si. Quando eu oro, eu entro em contato com esse Deus de amor. Quando eu faço bem, eu amo o próximo. Quando eu silencio, eu entro em contato comigo. Para buscar o amor, o alto amor, o amor por mim mesmo que está ali guardado. Amar a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Silenciar para me encontrar, orar para me conectar com Deus e serviço, servir, trabalhar para o meu amor ao próximo. Isso é a receita que nós devemos ter gravadas na nossa alma, diante de todas as dificuldades, sejam elas de que natureza for, que nós possamos recorrer a esse SOS que nos é dado na nossa vida constantemente. Esse era o recado da noite de hoje. Nós vamos fazer a nossa oração agora. Jesus, Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, nós encarnados e desencarnados, todos como se estivéssemos de joelhos diante de Ti, diante do Pai, rogando que as nossas preces sejam atendidas, levadas ao nosso Pai. Não os nossos desejos, as nossas preces, porque sabemos que só o Pai sabe o que é melhor para nós. Mas nesse momento nós louvamos a vida, a Deus, a Jesus, e nós pedimos o amparo neste instante. Que nós possamos ir respirando e recebendo essas energias salutares que nos envolvem neste momento, rogando para que todos os nossos familiares sejam envolvidos nesta paz, nesta luz.
e que possamos pedir que essas energias de amor possam envolver todos encarnados, amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, todos que cruzaram o nosso caminho, mas também envolverem a todos aqueles que se encontram no plano maior, os nossos irmãos, amigos, familiares já desencarnados. Que essa luz possa nos fortalecer, nos auxiliar a discernir o bem do mal, nos fortalecer para que possamos ter a coragem de olhar para dentro de nós, agir na estrada do bem e continuarmos com as nossas mãos estendidas para o alto, rogando ao Pai que nos assista nesse instante. Que possamos buscar saúde, amor, alegria, felicidade, respeito, humildade, gratidão e preencher os nossos corações com todas essas virtudes. Abençoa, querido Jesus, todos que estão conectados, todos os nossos lares, todos os nossos locais de trabalho, nossos meios de transporte. Envolva com teu amor todos aqueles que estão passando por processo de luto pela perda de entes queridos. Todos aqueles que estão em processo de desencarne. E todos aqueles que partiram para o mundo maior. Que todos sejam abençoados. Abençoa, Jesus, a todos os que trabalham na área de saúde, amparando, auxiliando. Envolva com teu amor, Jesus, todos os nossos irmãos que sofrem, todos os nossos irmãos que não conseguem achar o sentido na vida. Que o nosso eu possa receber essa luz e que nós possamos sentir todas as vibrações de amor que nos são direcionadas. Mãe Santíssima, envolva todos nós, teus filhos, com o teu amor, a tua bondade, e que possamos assim, plenos desta energia que revigora, que equilibra, dizermos: obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Que a paz esteja conosco e que saibamos sempre silenciar, orar e trabalhar. Que assim seja. Pois bem, amigos, que essas lições maravilhosas que estamos tendo a oportunidade de aprender possam calar fundo nas nossas almas e nos fortalecer, que nos sintamos todos amparados, cuidados, amados, fortalecidos. E juntos vamos continuar caminhando nessa estrada bendita do trabalho no bem. E para isso eu conto com vocês. Amanhã, às 18 horas, estaremos aqui juntinhos para mais um momento de estudo e oração. Fiquemos em paz e que o Senhor nos abençoe. E amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, mais uma vez, aprenderemos um pouquinho mais sobre esses ensinamentos. Uma boa noite, amigos. Tenham uma excelente quinta-feira e que possam repousar
e amanhã, ao amanhecer o dia, agradecer pela vida e por essa natureza maravilhosa. Fiquem com Deus.